Paz do Senhor, amor da Virgem Maria, que é de coroinha da Igreja Católica, a pastor adventista. Por que eu estou fazendo esse trabalho para distorcer essas pregações adventistas? Porque, primeiramente, são os adventistas, depois vão ser outros pastores, né? Porque aqui é uma mentira, cara. Esse pastor aqui, ele é mentiroso, ele é fruto da serpente, Apocalipse 12, 15, Apocalipse 12, 17, para perseguir o resto da descendência da mulher. Olha só, vamos ver. De uma igreja católica. E 2 horas antes da missa, eu estava dentro da igreja, preparando tudo para a missa. E foi ali, dentro da igreja católica, que Deus fez um milagre. Deus faz milagre na igreja católica. Deus faz milagre na igreja adventista. Deus faz milagre nas igrejas evangélicas. Deus faz milagre nas pessoas que são crentes, católicas, espíritas e ateus ou ateias. Faz ou não faz? Porque Deus ama todo mundo. E Deus falou comigo dentro da igreja católica, 2 horas antes da missa. Sabe como foi? Eu preparei tudo. Depois fiquei olhando para as paredes assim, porque não tinha mais o que fazer. Tinha que esperar o horário da missa. Aí me deu vontade de ler a Bíblia. Eu fui lá no altar, peguei aquela Bíblia grande, toda ilustrada, e falei, vou ler a Bíblia. Abri ela numa parte, olhei, não, aqui não vou ler. Fui para outra, abri, aqui também não. E fiquei indeciso. Aí tive uma ideia, peguei a Bíblia, fechei os olhos e pensei assim, eu vou abrir a Bíblia aleatoriamente. Onde cair, é aqui que eu vou ler. E abri a Bíblia assim, botei o dedo. E caiu em Êxodo 20. Engraçado, aqui já é uma mentira, né? Estava ali na igreja católica, Deus falou comigo, abri, fechei o olho, abri, pôs o dedo, abri o Êxodo 20. Dá pra ver que ele não era católico, dá pra ver que ele é mentiroso, né? Mas vamos lá. Essa foi forte. Êxodo 20. Eu olhei o título, estava escrito assim, o Decálogo. Eu não sabia o que era Decálogo. E muita gente até hoje não sabe o que é Decálogo. Mas abriu aqui, caiu aqui, eu vou ler aqui. E comecei a ler. Então, você estava na igreja católica, não sabia que era decálogo, você não entendia a escritura, aí depois que você abriu, se converteu, ser protestante, conheceu a verdade. Porque a Bíblia fala que em Êxodo 20, versículo 4, não fará para ti escritura figura do que está em cima, no céu, embaixo, etc, etc. Esquece do versículo 13, do que o texto está se referindo. Interessante, né? E quando eu li os 10 mandamentos pela primeira vez, eu fiquei impressionado. Então você estava dentro da igreja católica, que era coroinha, nunca tinha lido Bíblia, então você não prestava atenção na missa, na homilia. Olha só que interessante. Os falsos profetas eles vêm com essa palavra. Doce, com lábias, para enganar as pessoas simples. Romanos 16, 17, 18. Né? Porque o primeiro mandamento dizia assim, não terás outros deuses diante de mim. Bom, até aí tudo tranquilo, eu concordo. Mas o segundo mandamento dizia, não farás para ti imagens de esculturas, e não te encurvarás diante delas. Eu li aquilo, fiquei assustadíssimo, e pensei, tá errado. Olhei para as paredes, cheia de imagens, olhei para a Bíblia, era aquilo mesmo. Aí li mais um pouco mais embaixo, e no verso 8 dizia, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mandava guardar o sábado. Mais um problema para mim, porque nós guardávamos o domingo, e não o sábado. Aqui ele quer matar em 2 cajadadas só. A imagem católica, que são a imagem pagã, imagem de ídolo, e o guarda do sábado. Então, a igreja católica já é uma igreja errada, uma igreja que tem ídolo, visão dele. E a igreja católica se reunia no domingo, Atos Apóstolos 20, versículo 7, já está errada. Eu conheci a verdade. Deus está falando que Êxodo 20, versículo 3. Referindo ao Velho Testamento. Nós estamos na Nova Aliança, o Novo Testamento. Romanos 10, 4. A lei vingou até Cristo. A lei dos profetas duraram até João Batista. Cristo é o fim da lei.
O império da lei é encerrado em Cristo. Mas aqui, ó. Êxodo 20, versículo 3. O texto é bem simples, pastor. Não terá outros deuses diante de minha face. Olhei para a igreja de cima, tinha cheio de imagens, escultura, mas aquelas imagens que você viu dentro da igreja católica, é imagem de quem? É deuses. É imagem de ídolo. Aí já vem as distorções. Deus falou comigo dentro da igreja católica, mas, cara, Deus mandou fazer imagem via saco. O que Deus está proibindo, seu incrédulo, mentiroso, imagem de ídolo. Você pode catar Salmo 115, você pode catar Salmo 134, você pode catar Êxodo, versículo 3. Não terá outro Deus diante de minha face. Olha só. Êxodo 25, 18. Ó. Aqui já tá bom esse vídeo, pá. Deixa eu aqui no celular um pouquinho. Normal. Êxodo 25, 18. Ó. Fará 2 querubins da duas extremidades da tampa. Uma de um lado, outro de outro lado. 1 Reis. Isso aqui que os pastores não pregam. 6. Vinte e dois. Essa Bíblia grande que é ruim. Mas tá ótimo. 6, ó. 22. A casa ficou assim inteiramente coberta de ouro, como também toda a superfície do altar que estava diante do santuário. Fez no santuário 2 querubins de pau de oliva que tinha 10 covados de altura. Cada um das asas dos querubins tinha 5 covados, que fazia 10 covados. Da extremidade da tampa, uma asa extremidade da outra. Fazia covados da extremidade de uma asa à extremidade da outra. O segundo querubim tinha também 10 covadas. Os dois querubins, os dois tinham a mesma forma e as mesmas dimensões. A outra tinha 10 covadas de altura. Salomão colocou no fundo do templo, no santuário, tinha a asa estendida de sorte que... Então, no versículo 7, 1 Reis 6, versículo 27. Uma das paredes, uma asa do segundo tocava a outra parede, enquanto a outra 2 asas encontravam no meio do santuário. 28. Revestiu também de ouro os querubins. Mandou esculpir. 29. Ó. Olha só, a prefiguração da igreja católica. Está aqui. A casa ficou assim inteiramente coberta de ídolos, de imagem de Deus pagão, não. Aqui, ó. Mandou esculpir em relevo, em volta, em todas as paredes da casa, ao redor no santuário, como no templo, querubins, palmas e flores abertas. Cobriu de ouro o pavimento do edifício, tanto o do santuário como o do templo. 35. Mandou esculpir nela querubins, palmas e flores desabrochadas. E cobriu tudo de ouro, ajudando a escultura. Olha só que interessante. A visão. A revelação bíblica. Os caras catam Êxodo 20, versículo 3. O Deus já está falando o que ele está proibindo. E Êxodo 25, 18, Deus manda fazer. É a imagem de a Arca da Aliança. Os 2 querubins são a imagem de deuses. Números 28, 9. Quando o povo ali estava se perdendo, ela sendo atormentado pela serpente, Deus manda Moisés ora. E Deus dá a revelação, Moisés faz uma serpente e meta sobre um poste. Todo que olhava para a serpente, para essa imagem, era curado. Uma serpente sem veneno. João 3,14, do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente, o filho do homem será levantado. No Velho Testamento tinha um sinal de salvação, a serpente. O povo olhava para a serpente, o povo era curado. No Novo Testamento, quando o povo olha para a cruz, a redenção, etc., a serpente prefigura Cristo. Só que interessante.
Eu estava ali na igreja católica, eu era coroinha, etc. Quando eu abri Êxodo 20, Deus falou comigo, etc. Mas você não entendeu a escritura. Você teve o quê? Minha própria interpretação. Se você catar Ezequiel 41, 17 em diante, também tem. Se você catar 1 Reis 7, 25, 1 Reis 7, 29. Tanto que lá no tempo tinha imagem de 12 bois. Êxodo 32, Deus está proibindo imagem de ídolo. O povo fizeram um ídolo, um Deus, começaram a marchar, começaram a postar, começaram a prestar culto. Show de palavra, pastor. Vamos um pouquinho, vamos ver até onde você vai. Com essa mentira sua adventista. O catecismo diz guardar domingos e festas. E a Bíblia diz guarda o sábado. Aí eu pensei, alguma coisa está errada, né? Se a Bíblia está certa, a minha igreja está errada. E se a minha igreja estiver certa, a Bíblia está errada. Alguém está errado, né? E alguém está certo. Agora a sua igreja está certa. Você virou adventista. Essa igreja é fundamento de homens. O Ellen White, o William Milley, né? Você está com a verdade. Então a minha igreja estava errada. A igreja católica está errada. A igreja que tem imagem de ídolo, etc. Quem está certo? A Bíblia, que eu mostrei versículo bíblico, ou esse pastor adventista? Com essa mentira. Fruto do diabo. João 8,44. Sim, acho que eu li errado. Vou ler de novo. Aí li novamente. Dá uma resumida aqui. O que foi, Luiz? Falei, padre, nós estamos errados. Ele disse, como nós estamos? Sim, nós estamos. Quer ver? Essa Bíblia aqui não é do senhor? Sim, é minha. Veja o que eu li na sua Bíblia. Aí mostrei para ele. Presta atenção. Eu falei, ó, tá vendo aqui? Fala para não fazer imagem e não se curvar diante delas. Olha quantas nós temos aí. Ele falou, o que mais que você leu? Eu falei, eu li pra gente não se curvar diante delas. A gente faz isso todo domingo. Ele, o que mais? Eu li para guardar o sábado, a gente guarda o domingo. Você não entendeu nada. Eu disse, não. Ele, não. Perguntei, e o senhor entende? Entendo. Pode me explicar? Posso. Agora? Agora. Então me explica. Saímos lá de trás e viemos pro primeiro banco aqui na frente. E aí começa a resposta dele. A explicação dele. Cancelou a missa, cancelou tudo para explicar. Viu como são mentirosos? Claro que você não entendeu nada. Porque Deus está proibindo imagem de ídolo. A igreja católica está cheia de imagem de ídolo. O sábado, os apóstolos se reuniram quando? Cristo ressuscitou quando? Domingo, João 20. Atos após 20, versículo 7, ou 1 Coríntios 16, 1 e 2. Ele diz assim, Luiz, nós católicos não adoramos imagens. Eu disse, não? Ele, não. Como não? Rapaz, eu não sabia disso. Ele disse, não, a gente não adora imagem, não. Eu falei, e o que é que a gente faz, então? Ele falou, a gente só venera. Verdadeira. E Pedro foi o primeiro papa. Então, Jesus deu a chave do reino dos céus para Pedro. E disse, Pedro, o que... Eles não sustentam... Peraí, o tema, vamos debater como adventista. O tema é imagem. Eles veem que ele está fora, não consegue provar biblicamente, vai... Pedro não é o Papa, já começa a mudar o tema. Olha só que interessante. Ali já está falando de Pedro agora. É malícia, porque eles não têm doutrina, eles não têm envio. Se Cristo tivesse abominando imagem, proibindo imagem, como diz ele que estava na igreja cheio de imagem, então Cristo entrou no templo cheio de imagem. Os apóstolos congregavam no templo cheio de imagem. Os apóstolos 3, 1 diante. Olha só que interessante. João 10.
23, ó. 22, 23, ó. A festa da dedicação, né? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Templo cheio de imagem. Não falou nada. Cristo, aos 12 anos, estava onde? No templo do rei Salomão. Os apóstolos estavam congregando onde? As apóstolos 3? No templo do rei Salomão. Que Pedro cura aquele paralítico ali. Apóstolo Paulo congregava onde? Interessante, cara. Ezequiel, para acabar, 41, para finalizar, mais uma mentira de adventista, ou qualquer pastor aí dessa autoridade que você vê nessa mídia, falando mal da amada igreja, aqui, ó, Ezequiel, 41, 17, ó. Medita do 17 até o 26, ó. Ou 1 Reis, do 22 ao 35. Interessante, né? Acima da porta, no interior e no exterior do templo. E por toda a parede em redor, por dentro e por fora. Tudo estava coberto de figuras. Êxodo 26, 1. A cortina ali do tabernáculo tinha figura. Que figura? Querubins, antigamente bordada, desenhada. Querubins e palmas. Uma palmas entre dois querubins. Os querubins tinham duas faces. Uma figura humana de um lado voltado para uma das palmeiras. Uma face de leão voltada para a outra palmeira. Ó. Tinha imagem também de face de leão. Rosto, né? Que é animal. Que está sobre a terra. É um ídolo? Não. É um ícone que aponta para te levar a Deus. Um ícone que te leva a Deus. Palmeiras do outro lado, esculpida em relevo. Outro lado, esculpida em relevo em toda a volta do templo. Desde o piso, ó. Vocês reclamam da igreja católica que tem imagem? Agora, olha, cara, eu acho que o templo do rei Salomão tinha mais imagem que a igreja católica hoje em dia. Interessante. Então, as igrejas católicas que é mais antiga tem imagem de querubins e tal, de acordo com base bíblica, né? A porta do templo era de ângulo reto. Não, 20. Êxodo, ou Ezequiel 41, 20. Ó. Desde o piso até acima da porta havia representações de querubins, palmeiras, assim como nas paredes do templo. Pensou se você abre lá, né, esses versículos? 1 Reis 6, do 22 ao 35, Ezequiel 41, 17 até o 26. Aí você ia ficar pasmo, né? A porta do templo era de ângulo reto, diante do santuário. Havia algumas coisas com uma alta de madeira. Sua altura era de 10 covados, enquanto a largura de 2 covados. Havia ângulo protuberante. A sua base e suas paredes era de madeira. Disse-me o homem, é aqui a mesa que está diante do Senhor. Ao 23. Ezequiel 41, 23. O templo e o santo do santo tinha cada uma porta. E cada porta era de 2 batentes, que tinha 2 bandeiras para cada batente. Assim como nas paredes. Querubins e palmeiras era figurado nas portas do templo, na fachada do vestíbulo, no exterior, havia um anteparo de madeira. O que Deus está proibindo, seu incrédulo, fraco de Bíblia. Êxodo 20, versículo 3. Não terá outros deuses diante de minha face. Não se prostrará, não prestará culto, não adorar, etc, etc, etc.
ao 25. Primeiro Ezequiel 41, 25. Assim como nas paredes, querubins, palmeiras, era figurado nas portas do templo, na fachada do vestíbulo no exterior, havia uma de madeira. Havia janelas grandeadas e palmeiras de uma e a outra parede, do lado e do vestíbulo na câmara, laterais do templo e nos anteparos. O Rodrigo Silva fala que essas imagens é tudo ilustração. Pode catar a Bíblia protestante também. Interessante. Acabou. Fechou. Fechou. Por quê? As discussões, os caras falam, vocês católicos adoram imagem, vocês prostram diante de imagem, vocês adoram. Mas quando você mostra com argumento na escritura, eles não querem dar ouvido. Fica jogando outro texto, outras mensagens. Cata um católico conhecedor do Velho Testamento e do Novo, a tradição, o magistério, fechou. Porque os caras, eles só acreditam na Bíblia, mas eles acreditam na Bíblia, a Bíblia se auto-interpreta. Então, a missão da igreja foi confiada à igreja a interpretar a Bíblia. Segundo Pedro 1:20. E aí a verdade será conhecida pela igreja, pela a interpretação da igreja. Efésios 3:10. Sabe sobre esse pastoreio. Mateus 16, 18. João 21, 15, 17. Como Moisés teve, lá no Velho Testamento, teve um porta-voz, um líder. Moisés e sacerdote Araão, seu irmão. Moisés, pastor universal. Moisés morre e tem outro seu sucessor, que é Josué, que caminhava, que era discípulo de Moisés. E sucessão apostólica também segue essa sucessão. Sucessão sacerdotal também seguia no Velho Testamento. Aqui, ó. Salve Maria, sou missionário.